Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella. Pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada.
Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas. Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante. Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella. Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os três seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes, a moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamuroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho,
Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora, existe um desejo crescente de descobrir a verdade, e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude. E o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela: Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso. Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella. Uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes, usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo.
E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella. Pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada. Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas.
Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante. Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella. Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os três seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes, a moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente, ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamouroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho, Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo.
Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora, existe um desejo crescente de descobrir a verdade e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude. E o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela: Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso. Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella. Uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda,
mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com... Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella. Pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada. Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas. Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar
onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante. Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella. Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os três seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes, a moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella a aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente, ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamouroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho, Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora,
existe um desejo crescente de descobrir a verdade e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude, e o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela: Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso. Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella. Uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade. O lado gentil que sua mãe tenta cultivar
e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella. Pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada. Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas. Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante.
Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella. Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os três seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes, a moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamouroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho, Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora, existe um desejo crescente de descobrir a verdade, e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude, e o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela:
Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso. Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella, uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com... Antes de se tornar a icônica Cruella,
A personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella, pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada. Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas. Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante. Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora, que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella.
Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os três seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes, a moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamouroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho, Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora, existe um desejo crescente de descobrir a verdade, e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude. E o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela: Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso.
Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella. Uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda, mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com... Antes de se tornar a icônica Cruella, a personagem era apenas Stella, uma garota diferente do resto do mundo. E é justamente essa diferença que começa a moldar tudo o que acontece. Desde criança, Stella demonstra ter uma personalidade forte, criativa e rebelde. Ela é extremamente inteligente e possui um talento natural para a moda,
mas também tem um lado impulsivo e desafiador que constantemente a coloca em problemas. Seu cabelo preto e branco já chama a atenção por onde passa, simbolizando desde cedo esse conflito entre dois lados da sua personalidade: o lado gentil que sua mãe tenta cultivar e o lado ousado que parece nascer naturalmente dentro dela. Sua mãe, Catherine, é praticamente a única pessoa que realmente acredita nela. Mesmo sabendo que a filha pode ser complicada, ela sempre tenta guiá-la para um caminho melhor. Catherine insiste que Stella tente controlar seu lado mais agressivo e agir com mais gentileza com o mundo. Ela acredita que a filha pode ser extraordinária se aprender a usar sua inteligência e criatividade da maneira certa. Mas a vida de Stella nunca foi fácil. Na escola, ela sofre bullying constante por ser diferente. Os colegas zombam do seu cabelo, da sua personalidade e do fato de ela não aceitar ser igual a todo mundo. Em várias situações, Stella reage de forma explosiva, o que acaba causando problemas e reforçando a visão de que ela é uma criança difícil. Depois de mais um incidente na escola, Catherine toma uma decisão importante. As duas precisam recomeçar em outro lugar. Elas viajam para Londres com a esperança de começar uma nova vida. Antes de chegar ao destino final, Catherine decide fazer uma parada em uma enorme e luxuosa mansão no alto de um penhasco. Ela diz para Stella esperar no carro enquanto resolve um assunto importante lá dentro. Mas Stella, curiosa e inquieta como sempre, não consegue simplesmente ficar parada. Ela acaba entrando escondida na festa elegante que está acontecendo dentro da mansão. O contraste é enorme. Pessoas ricas, roupas sofisticadas, luxo por todos os lados. E ali está Stella, uma garota curiosa observando aquele mundo que parece tão distante da sua realidade. Durante essa confusão, Stella acaba chamando a atenção sem querer e provoca um pequeno caos. 3 enormes cães da raça dálmata começam a persegui-la. A perseguição sai do controle e termina de forma trágica, quando Catherine aparece tentando proteger a filha. No meio da confusão, Catherine acaba caindo de um penhasco e morre diante dos olhos de Stella. Esse momento é devastador. A perda da mãe destrói completamente o mundo da garota. Além da dor, Stella ainda carrega um enorme sentimento de culpa, acreditando que foi responsável pelo que aconteceu. Sozinha e sem ter para onde ir, Stella foge para Londres. Lá ela sobrevive nas ruas até conhecer 2 garotos que também vivem de pequenos golpes, Jasper e Horace. Diferente das outras pessoas, eles não julgam Stella, pelo contrário, reconhecem sua inteligência e rapidamente os 3 formam uma espécie de família improvisada. Com o passar dos anos, Stella cresce ao lado deles. O trio se torna especialista em pequenos furtos e golpes criativos para sobreviver na cidade. Stella usa sua inteligência e criatividade para planejar as operações, enquanto Jasper e Horace executam as partes mais arriscadas. Mesmo vivendo essa vida de golpes, Stella nunca abandona seu grande sonho: trabalhar com moda. Sempre que pode, ela cria roupas, desenha peças e transforma qualquer pedaço de tecido em algo único. A moda é o lugar onde ela sente que realmente pode ser quem é. Essa primeira parte do filme mostra justamente essa fase da vida dela. Uma jovem cheia de talento, carregando uma dor enorme dentro de si, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece não aceitá-la. Também é nesse ponto que começamos a perceber algo importante. Stella não é apenas uma garota tentando sobreviver. Existe dentro dela uma personalidade forte, ousada e provocadora, que ainda não encontrou a forma completa de se expressar. E é exatamente essa força interior que aos poucos começará a dar origem à figura que o mundo conhecerá como Cruella. Já adulta, Stella continua vivendo com Jasper e Horace, e os 3 seguem aplicando pequenos golpes pela cidade. Eles se tornaram extremamente habilidosos nisso. Stella planeja os disfarces, as distrações e os detalhes de cada golpe com uma criatividade impressionante. Muitas vezes, ela cria roupas e figurinos apenas para enganar as pessoas durante as ações. Mesmo nos crimes,
A moda continua sendo sua verdadeira paixão. Mas existe um conflito dentro dela. Apesar de ser boa nos golpes, Stella não quer passar a vida inteira vivendo de furtos. O sonho dela continua sendo trabalhar no mundo da moda, criar roupas incríveis e mostrar seu talento de verdade. Ela quer provar que pode ser mais do que apenas uma golpista. Percebendo isso, Jasper decide ajudá-la. Em uma noite de comemoração de aniversário, depois de alguns drinks, ele a leva até uma grande loja de departamentos de luxo em Londres e a incentiva a tentar um emprego ali. Stella acaba conseguindo uma vaga, mas não exatamente da forma que imaginava. Em vez de trabalhar com moda, ela é colocada para limpar o chão da loja. É um trabalho humilhante para alguém com o talento dela, mas Stella aceita, acreditando que aquilo pode ser apenas o primeiro passo para algo maior. No começo, ela tenta fazer tudo certo. Trabalha duro, mantém a cabeça baixa e tenta seguir o conselho que sua mãe sempre dava: ser gentil e não deixar seu lado mais rebelde dominar. Porém, com o tempo, a frustração começa a crescer. Ela está cercada de roupas, vitrines e criatividade, mas ninguém percebe seu talento. Uma noite, depois de beber um pouco além da conta, Stella perde o controle de sua frustração. Ela decide redesenhar completamente uma das vitrines da loja, criando um visual ousado e elegante usando as peças disponíveis. Ela faz aquilo impulsivamente, mas o resultado fica impressionante. Na manhã seguinte, a vitrine chama a atenção de uma pessoa extremamente importante no mundo da moda, a poderosa estilista Baronesa von Hellman. A baronesa é uma figura temida e admirada ao mesmo tempo. Ela é fria, brilhante, extremamente exigente e conhecida por dominar a indústria da moda com mão de ferro. Nada passa despercebido aos olhos dela. Quando vê a vitrine criada por Stella, a baronesa imediatamente reconhece que ali existe talento verdadeiro. Impressionada, ela decide contratar Stella para trabalhar em sua casa de moda. Para Stella, aquilo parece um sonho se tornando realidade. Finalmente, ela tem a chance de trabalhar no mundo que sempre quis. No início, ela se dedica completamente ao trabalho. Aprende rápido, observa tudo e tenta absorver cada detalhe do funcionamento daquele universo glamouroso. Porém, logo fica claro que trabalhar para a baronesa não é fácil. A estilista é extremamente cruel com seus funcionários. Ela exige perfeição absoluta, humilha quem erra e não demonstra nenhum tipo de empatia. Mesmo assim, Stella suporta tudo porque acredita que aquilo pode levá-la ao topo. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer. Quanto mais tempo Stella passa nesse ambiente competitivo e cruel, mais aquele lado ousado e provocador da sua personalidade começa a aparecer novamente. O mesmo lado que sua mãe sempre pediu que ela controlasse. Durante um momento no trabalho, Stella percebe algo chocante. A baronesa usa um colar muito específico, exatamente o mesmo colar que sua mãe estava tentando recuperar na noite em que morreu anos atrás. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, Stella começa a suspeitar que a morte de sua mãe talvez não tenha sido apenas um acidente. A baronesa pode estar diretamente ligada ao que aconteceu naquela noite. A partir desse momento, a motivação de Stella começa a se transformar. Não se trata mais apenas de realizar o sonho de trabalhar com moda. Agora, existe um desejo crescente de descobrir a verdade e talvez até de se vingar. E é justamente nesse ponto que começamos a ver nascer uma nova personalidade dentro dela, mais ousada, mais provocadora e muito mais perigosa. Essa nova persona começa a ganhar forma, estilo e atitude. E o mundo ainda está prestes a conhecer o nome dela: Cruella. Depois de perceber que o colar da baronesa von Hellman pode estar ligado à morte de sua mãe, Stella começa a investigar discretamente. Aos poucos, ela entende que aquela noite no penhasco não foi simplesmente um acidente. A baronesa estava envolvida de forma direta. Aqueles dálmatas que empurraram sua mãe não atacaram por acaso. Eles foram treinados pela própria baronesa. Essa revelação destrói completamente qualquer admiração que Stella ainda tinha pela estilista. A mulher que ela acreditava ser um exemplo de sucesso na moda é, na verdade, a responsável pela maior tragédia da sua vida. É nesse momento que algo muda definitivamente dentro dela. Stella decide criar uma nova persona, Cruella.
uma figura ousada, provocadora, extravagante e totalmente imprevisível. Cruella passa a ser tudo aquilo que Stella sempre foi reprimida de ser. Se Stella tentava ser educada e discreta, Cruella faz exatamente o contrário. Chama a atenção, provoca escândalos e desafia o sistema da moda. Com a ajuda de Jasper e Horace, ela começa a executar um plano para humilhar publicamente a baronesa e, ao mesmo tempo, conquistar o mundo da moda. Cruella passa a aparecer em eventos importantes usando roupas extremamente criativas, dramáticas e chocantes. Cada aparição é pensada como um espetáculo. Em uma festa de gala, por exemplo, Cruella surge com uma capa branca gigantesca que se transforma em um vestido vermelho intenso diante de todos. Em outro momento, ela aparece sobre um caminhão de lixo, vestindo um vestido feito de materiais descartados, criticando a indústria da moda tradicional. Cada ação dessas rouba completamente os holofotes da baronesa. A mídia começa a falar cada vez mais sobre aquela nova estilista misteriosa e rebelde chamada Cruella. A baronesa, que sempre esteve acostumada a controlar tudo ao seu redor, começa a se sentir ameaçada. Pela primeira vez, alguém está desafiando sua posição no topo da moda, e fazendo isso de maneira pública e humilhante. Enquanto isso, Stella continua investigando o passado, e finalmente descobre algo ainda mais chocante. A baronesa não apenas foi responsável pela morte de sua mãe, ela também é sua verdadeira mãe biológica. A revelação é devastadora. Catherine, a mulher que criou Stella, na verdade havia salvo o bebê depois que a baronesa ordenou que a criança fosse eliminada. Ou seja, a própria baronesa tentou se livrar da filha logo após o nascimento, para que sua carreira não fosse prejudicada. Essa descoberta explica muita coisa sobre a frieza da baronesa e também sobre a intensidade que Stella sempre sentiu dentro de si. Com essa verdade em mãos, Cruella prepara seu plano final. Ela organiza um grande evento na mansão onde sua mãe morreu anos atrás. A baronesa é atraída até lá, acreditando que finalmente terá a chance de eliminar Cruella. No meio da festa, Cruella revela publicamente que é filha da baronesa. Mas a baronesa, fria como sempre, tenta resolver o problema da mesma forma que fez no passado, empurrando Cruella do penhasco diante de todos. Só que dessa vez, tudo faz parte do plano. Cruella sobrevive à queda graças a um paraquedas escondido em seu vestido. A tentativa de assassinato é testemunhada por várias pessoas e a polícia chega logo depois. A baronesa é presa ali mesmo, diante da sociedade que sempre a admirou. Com a queda da baronesa, Cruella finalmente assume seu lugar no mundo da moda. Ela herda a mansão, transforma o local em sua nova casa e também em seu ateliê. No final, Stella praticamente deixa de existir. Cruella agora abraça completamente sua identidade extravagante, criativa e imprevisível. Ao lado de Jasper e Horace, que continuam sendo sua família, ela começa uma nova fase da vida. E é assim que nasce oficialmente a figura icônica que o mundo conhece, Cruella. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.